Pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como proceder uma análise de regressão com o uso do software R. Então, no último vídeo eu trouxe para vocês aqui como fazer essa análise no Infostat, só que por questões da política do programa, a captura de tela ela é impossibilitada. Então, eu acabei que no vídeo anterior eu fiquei falando à toa e não mostrou nada para vocês do que eu queria. Então, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo aqui trabalhando com o R, tranquilo? Então, primeiramente, pessoal, a gente vai vir aqui nessa opção, depois que a gente abre aí o RStudio, a gente vai vir nessa opçãozinha aqui bem no canto, ó, onde a gente tem esse sinalzinho aqui de adição, circundado de verde, né? Então a gente vem aqui e clica nessa opçãozinha e vai abrir aqui uma janela. Nós vamos clicar aqui em RScript. Então depois que a gente clicou, vai abrir aqui essa nova janela e a partir da abertura dessa nova janela a gente vai começar o nosso trabalho. Então vamos importar os dados aqui do Excel. Então vamos clicar em importar dados do Excel, vamos procurar por esses dados, vou vir aqui em acesso rápido, né, que já vai mostrar para vocês aqui a planilha que eu estava trabalhando anteriormente. Então a gente vai abrir essa planilha aqui, ó, que tem como nome REG. Então vamos abrir ela, depois que ela é aberta aqui nessa página, nessa janela, aliás, nós vamos importar essa planilha aqui para o RStudio. Então repara aqui que ele já mostra alguns dados aqui gerais dessa planilha, são 30 observações de duas variáveis, sendo que uma dessas variáveis é a nossa variável x, né? E a nossa variável y é essa outra aqui. Então, esses dados aqui, eles são de experimento fictício, né? Onde se avaliou níveis crescentes de um determinado subproduto na alimentação de ovinos e avaliou-se o consumo de matéria seca, né, o CMS, em função dos níveis de inclusão desse subproduto. Tranquilo, pessoal? Então, feito isso, depois que a gente faz a importação aqui desses dados aqui do Excel, a gente vai aqui no RScript e, posteriormente, a gente vem aqui na guia Packages. A gente vai escolher aqui o pacote estatístico a ser utilizado, né? Então, é extremamente interessante que vocês já tenham instalado aí nos computadores, ou, aliás, no R de vocês, esse pacote aqui, o XP10. Então, a gente clica aqui nele. E depois que a gente clica, vai abrir aqui meio como se fosse uma página, né, do pacote a ser utilizado. Então a gente vai escolher aqui a opção que melhor representa, aliás, a opção aí que define o delineamento que a gente utilizou dentro aí do nosso experimento. Então a gente utilizamos um trabalho mesmo que foi realizado em delineamento inteiramente casualizado. Então a gente vem bem aqui, pessoal, e escolhe aqui DIC. Vai abrir aqui a página aqui do delineamento inteiramente casualizado dentro do pacote, desse pacote XP10. E a gente vai vir aqui, ó, e copiar esse comando aqui que aparece lá no final aqui do DIC. Então a gente vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, e agora a gente vai fazer aqui as substituições. Então é o seguinte, aqui entre parênteses em data a gente vai colocar o nome do arquivo. Qual que é o nome do arquivo, pessoal? REG. Então tem que estar igual ao nome do arquivo, em maiúsculo. REG tem que estar sempre em maiúsculo, tem que estar bem semelhante. Se houver, por exemplo, aí diferenciação quanto letra maiúscula e minúscula, a gente não vai conseguir ter sucesso nessa análise, tranquilo? Em Attach também a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar REG também, tranquilo, pessoal? Bem aqui, trate, a gente vai ter que substituir. Qual que seria aqui a nossa variável x, né? Qual que seria aí a nossa variável independente? Vamos lá aqui em REG, a gente vai ver que é FMB, que seria o tratamento utilizado. Então vamos botar FMB, que representa aí a sigla do subproduto
fictício que a gente utilizou na alimentação dos animais. E aqui a nossa variável resposta, que lá vai ser consumo de matéria seca. Ó, reparem, tudo em maiúsculo conforme está aqui no arquivo, tranquilo, pessoal? E aqui o R está perguntando para a gente, né, esse comando está perguntando, esses tratamentos são qualitativos ou são quantitativos? Como a gente está trabalhando com níveis de inclusão, então nós estamos trabalhando com tratamentos quantitativos, ou seja, não é qualitativo. Qualitativo, no caso, seria falso. Se eu estivesse trabalhando com tratamentos qualitativos, eu colocaria aqui true, ou true, né, pessoal, de verdadeiro. Mas no caso aqui é falso, eu estou trabalhando com quantitativo. Então, feito isso, pessoal, depois que eu fiz as substituições aqui, eu venho aqui em package, né, novamente, e eu vou selecionar aqui o pacote que eu estou trabalhando, que no caso é o XP10. Então, feito isso, normalmente eu gosto de limpar aqui, não precisa necessariamente limpar, só que eu gosto de limpar para ficar aqui nessa parte aqui de baixo, aqui nessa saída, somente os dados aí da minha análise estatística. Então, eu faço aqui essa limpezinha e normalmente eu gosto também de selecionar, não é necessário você selecionar, mas eu gosto, né? E você vem aqui, clica em Run e pronto. Aqui está a nossa análise estatística. Olha só, coeficiente de variação 3,12%. Efeito de tratamento foi significativo aqui, o efeito de tratamento, um número relativamente baixo aqui. Você vê que até notação científica ali em cima. Os resíduos podem ser considerados normais pelo teste Shapiro-Wilk, ou seja, tem distribuição normal. E agora a gente tem os desdobramentos aqui dos nossos polinômios, né? Que foram os modelos aqui que normalmente o R ele testa tanto o modelo linear, quadrático e também o modelo cúbico. Olha só aqui, e cada um deles aqui vai apresentar o desdobramento dentro de cada modelo. Olha só, modelo linear, a gente já vê aqui que foi significativo. O modelo linear, o coeficiente de determinação 0,88. Modelo quadrático também, reparem que também foi significativo, o modelo quadrático, e o coeficiente de determinação relativamente alto, 0,99. E quanto ao modelo cúbico, a gente não teve efeito significativo aí para o modelo cúbico. Então, ou seja, a gente teve efeito significativo para o modelo linear e o modelo quadrático. Qual que eu devo adotar? Então, isso aí, igual eu falei no vídeo anterior, né, que só saiu minha voz, é o seguinte: existe um grande debate em relação à escolha do modelo. Existem aqueles que falam, ou, na verdade, eles são adeptos daquela teoria que diz que sempre devemos adotar o polinômio de maior grau, que no caso, quando se tem efeito linear e quadrático, deve-se fazer uso do quadrático, por ser o polinômio de maior grau. Existem aqueles que falam que é necessário fazer uma análise aí da falta de ajuste para determinar o melhor modelo. E também há aqueles que dizem que o modelo a ser adotado é aquele que vai apresentar o maior coeficiente de determinação. Então, nesse caso aqui, reparem que o modelo quadrático, ele atende às duas dessas exigências aqui, né? Ou a dois aí desses debates aí que normalmente a gente encontra. Ou seja, esse modelo quadrático apresenta maior coeficiente de determinação e, por ser um polinômio de segundo grau, ele também vai ter maior grau, por exemplo, do que o modelo linear. Normalmente, quando se tem a efeito linear e quadrático, normalmente, estou falando, pessoal, eu acabo que adotando aí o modelo quadrático, tranquilo? E reparem, como eu adotei o modelo quadrático, é interessante que eu mostre para vocês aqui que ele já demonstra para a gente aqui a nossa equação. Essa equação é extremamente importante, porque é através da equação que a gente consegue estimar, por exemplo, níveis que não foram avaliados no estudo. Por exemplo, nesse estudo eu avaliei 5 níveis, 0, 10, 20, 30 e 40. Através da equação, eu, por exemplo, consigo estimar qualquer valor que esteja dentro dessa faixa de 0 a 40. Por exemplo, 28, 18, 17, enfim. Tudo isso através da equação que a gente obtém aí
com o uso aí de regressão. Então, qual que seria a equação aqui de segundo grau obtida? Seria, então, ó, reparem que esse 0,18 que é negativo, então seria menos 0,1846x² mais 13,5164x, esse 13 é positivo, tá, pessoal? Mais, que o 955 também é positivo, mais 955,6860. Então, qual que seria a minha equação obtida aqui com o modelo quadrático? Menos 0,1846x² mais 13,5164x mais 955,6860. O que significa isso aqui? Esse 955,6860 nada mais é do que o valor da minha variável y quando adota-se o nível zero aí da minha variável x. Se vocês forem fazer o cálculo, nesse exemplo aqui eu acabei fazendo o cálculo anteriormente no Excel, a diferença foi de apenas 2 pontinhos, ou seja, lá no Excel deu 957, aqui deu 955. Essa diferenciação é devido, por exemplo, aí ao nosso coeficiente de determinação, que não é 1. Se fosse 1, normalmente seria exatamente igual ao que está aqui estimado pela equação. Tranquilo, pessoal? Então, ficou aqui essa análise aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade aí para qualquer comentário. Se eu cometi, por exemplo, algum equívoco aqui, seja lá em algum conceito, eu peço também que vocês me corrijam nos comentários. Enfim, até a próxima, pessoal.